Para começar esta edição do Jornal Jovem Pan, seguimos com as últimas informações sobre a tensão em Moscou. Para isso, eu recebo aqui no estúdio o nosso editor de internacional, Marcelo Favalli, que trará todas as informações. Favalli, seja muito bem-vindo, uma ótima noite a você. Obrigado, Caniato, boa noite a todo mundo que nos acompanha em todas as nossas plataformas. Yevgeny Prigozhin, esse nome complicado de um personagem que marcou aí o que talvez seja uma nova etapa na guerra da Rússia, que invadiu a Ucrânia há mais de um ano. Prigozhin, ele ameaçou marchar com o seu time de paramilitares até Moscou, ameaçou o seu, entre aspas, chefe Vladimir Putin, teve uma forte repreenda do Kremlin com o Vladimir Putin, presidente da Rússia, vindo a público dizendo que esmagaria os traidores. E agora, as últimas informações dão conta que essa ameaça, essa ruptura dentro de uma estrutura militar dos russos não vai ser levado a um caso judicial. Prigozhin vai receber uma espécie de um asilo político de outro aliado de Vladimir Putin, Alexander Lukashenko, que é o presidente de Belarus. Então, mercenários do grupo Wagner, os paramilitares, incluindo o seu chefe, começando pelo seu chefe, Prigozhin, serão recebidos como uma espécie de exilados políticos nesse país que fica ao norte da Ucrânia, faz uma tríplice fronteira com a Rússia, e esse foi o desenrolar das últimas horas. Mas para a gente entender todo esse imbróglio de guerra, político e tudo mais, a gente tem que olhar, Daniel, para sexta-feira, viu? Perfeito. Uma guerra dentro da guerra. O exército russo aumentou a segurança em Moscou depois de mercenários contratados pelo Kremlin se rebelarem contra o governo de Vladimir Putin. E esses paramilitares estavam avançando em direção à capital. O presidente Vladimir Putin prometeu esmagar os traidores. Vamos acompanhar. Madrugada de sexta-feira, tropas e tanques de guerra começaram a cercar os prédios do governo em Moscou. O sábado amanheceu com soldados de prontidão, ruas fechadas e veículos de combate protegendo os cartões postais da capital. Esse é o primeiro momento, desde fevereiro de 2022, quando começou a invasão à Ucrânia, que a maior cidade russa vive este clima de tensão. Logo pela manhã, o Palácio do Governo desmentiu a notícia de que Putin tivesse sido levado para um local seguro pelo avião presidencial. Em nota, o gabinete garante que o líder segue trabalhando normalmente. Embora o Kremlin insista na afirmação de que tudo está sob controle, o prefeito de Moscou pediu para a população ficar em casa. Foi decretado feriado na segunda-feira para evitar grandes movimentações pela capital. Na madrugada, Putin fez um raro pronunciamento à nação. No discurso, transmitido pela TV, ele classificou o motim de traição. Não vamos deixar que se repita uma guerra civil. Protegeremos nosso povo e nosso Estado de quaisquer ameaças, incluindo uma traição interna. O que estamos enfrentando agora é traição. Ambições irracionais, interesses pessoais levam à traição. Traição do Estado, traição ao próprio povo e traição a uma causa comum pelo qual os combatentes e comandantes de Wagner lutaram e morreram ao lado de nossas unidades e brigadas. Por trás de toda essa movimentação, o protagonista da crise, Yevgeny Prigozhin, líder do exército privado que disse estar se mobilizando contra a cúpula militar russa, ele publicou um vídeo na internet este sábado afirmando ter tomado o município de Rostov-on-Don. Por mais que seja uma cidade pequena, a localização dela faz toda a diferença. Na fronteira com a Ucrânia, o grupo Wagner pode ter convencido militares russos que estavam de passagem para a linha de frente da guerra. É aí o temor do Kremlin que Prigozhin consiga reunir forças para um levante contra Vladimir Putin. O grupo Wagner foi criado depois do fim da União Soviética e participou de confrontos armados importantes para a Rússia, como o apoio militar ao ditador Bashar al-Assad na Guerra da Síria, a tomada da Crimeia em 2014 e agora na invasão da Ucrânia.
Mais recentemente, os paramilitares estiveram envolvidos em um ponto-chave da guerra, a tomada da cidade de Bakhmut, no noroeste ucraniano. Por ser um ponto de acesso a regiões importantes da Ucrânia, a batalha durou mais de um mês e deixou centenas de mortos nos dois lados. Sentindo-se abandonado, Prigozhin começou a usar mídias sociais para expor o seu descontentamento com o governo russo. Além de duras críticas ao ministro da Defesa e ao chefe do exército, o líder dos mercenários declarou ter ficado sem munição por negligência do Kremlin. Os vídeos foram usados pelo presidente Volodymyr Zelensky como argumento sobre a dificuldade dos russos em avançar sobre as linhas de defesa ucraniana. Ainda no sábado, Prigozhin pediu que seus comandados voltassem para as respectivas bases. O movimento evitaria um derramamento de sangue. A notícia foi dada pela imprensa oficial de Belarus, país que forma uma tríplice fronteira com a Ucrânia e a Rússia, e cujo presidente é forte aliado de Vladimir Putin. O governo bielorrusso admite ter negociado com o grupo Wagner uma diminuição nas tensões e, inclusive, prometeu refúgio aos combatentes. Belarus também anunciou que Moscou concordou com a proposta. Mesmo com um aparente recuo no risco de uma guerra civil, circula nas mídias sociais russas imagens de combatentes chechenos leais a Putin se dirigindo para regiões importantes do país num claro movimento de proteção ao presidente. A mobilização espontânea ainda mantém o alto nível de tensão bélica na Rússia. Cobertura completa sobre essa crise na Rússia aqui na Jovem Pan News, justamente após esse grupo paramilitar Wagner se rebelar contra o governo de Vladimir Putin. Agora, Marcelo Favalli, o líder desse grupo, que você inclusive trouxe o nome difícil, Yevgeny Prigozhin, ele desistiu desse avanço à capital da Rússia, dizendo que poderia ser um derramamento de sangue. Alguns falaram em possibilidade de golpe de Estado ou até em uma guerra civil. Enfim, você tem algumas informações complementares, inclusive tem um mapa atrás de você com a disposição dos homens desse grupo paramilitar, é isso? Daniel, a gente já trouxe os personagens, vamos colocá-los aqui geograficamente falando. Bom, Rostov-on-Don entrou no mapa aqui da guerra. A gente falou muito sobre Bakhmut, Luhansk, Donetsk, agora tem essa pequena cidade. Pequena cidade em tamanho do município, em número de habitantes, não é uma cidade importante para a economia da região, mas está num ponto muito estratégico entre a fronteira da Rússia e da Ucrânia. Era aqui um dos últimos pontos de passagem dos militares que vinham da Rússia e estavam indo para o campo de batalha na Ucrânia. Então, o que aconteceu nesta semana, com a notícia que eclodiu na sexta-feira, que Prigozhin havia dito e mostrou imagens a respeito de que os seus paramilitares, o grupo Wagner, esses mercenários, esse exército particular, tomou conta de Rostov-on-Don. Esse on-Don em russo significa que é sobre o rio Don, que é um fio de água que divide então os dois territórios, e isso coloca a cidade estrategicamente num ponto importante. Como ele estava ali num ponto de passagem, como eu falei, dos exércitos, das tropas russas indo em direção à Ucrânia, um dos temores do Kremlin é que ele conseguisse convencer, mudar a cabeça de alguns militares, principalmente aqueles de mais baixa patente, de mudarem de lado, se tornarem também milicianos, paramilitares e, quem sabe, isso se tornasse uma espinha dorsal de um levante contra o Vladimir Putin, que, por mais que governe com mão de ferro a Rússia, não é uma unanimidade entre os russos, ele não é absolutamente popular. O Putin sabe disso. Então, havia esse risco. Nas últimas horas, e aí estou falando de um horário local, na madrugada já de domingo, agora aqui, ainda meio da noite para nós no Brasil, deste sábado, a notícia é que Rostov-on-Don começa a ser esvaziado, começa a ser liberada pelos tais paramilitares. A gente falou, então, de Alexander Lukashenko, que está aqui, presidente de Belarus, é um país importante de uma aliança política há décadas com a Rússia. O presidente Alexander Lukashenko
é muito aliado e muito alinhado com Vladimir Putin, tanto que a guerra em fevereiro de 2022 começa com tropas russas invadindo a Ucrânia em direção à capital Kiev por Belarus. Nas últimas semanas, a gente teve a notícia, confirmada pelo Kremlin, de que ogivas nucleares e os chamados mísseis táticos, e aí estou falando de armas de destruição em massa, foram colocadas no sul de Belarus para estarem miradas à Ucrânia, para todo mundo entender, então, a aliança entre Belarus e a Rússia. E agora a Belarus disse, por meio da sua mídia estatal, mídia oficial, que o presidente Lukashenko se acertou com o Prigozhin para receber, então, esses paramilitares num caráter aí de asilo político. A Rússia prometeu não levar isso a um caso judicial, poderia ser tratado como um crime de traição, por exemplo, um levante militar, homens fortemente armados, fortemente treinados, que haviam sido pagos pelo Kremlin se levantar contra o próprio governo central da Rússia, aparentemente, numa notícia de hoje, que isso ainda não vai ser levado por um caso judicial, caso eles topem, então, irem para Belarus e diminuindo as tensões. O que eu quero dizer é o seguinte, que o episódio, ele acabou, mas ele não terminou. Primeiro, a gente tem que ver se essa desmobilização de Rostov-on-Don vai realmente acontecer. E os outros paramilitares do Grupo Wagner que estão espalhados por outras partes do território russo-ucraniano, porque aqui eles foram fundamentais em Bakhmut e também há muito tempo tem ações em Luhansk e Donetsk, que já são províncias dominadas pelos russos. Basta ver, Daniel, se eles vão cumprir essa promessa e como é que vai ser nos próximos dias. A gente tem na história recente que oligarcas russos, por exemplo, que foram se descolando de Vladimir Putin, mas que foram fundamentais no início da guerra, foram fundamentais para o crescimento político de Putin, financiando Putin, se tornando ricos por apoiarem política e financeiramente o próprio Vladimir Putin, de repente começaram a morrer, assim, engasgados, caíram de um prédio, pularam de uma janela, morreram afogados. Precisa ver se isso também não vai começar a acontecer com o Grupo Wagner. Ao longo do jornal a gente volta a falar sobre isso, porque esse Grupo Wagner, Daniel, é cheio de história. Sem dúvida alguma, a gente continua em contato com o Marcelo Favalli, cobertura especial aqui da Jovem Pan News. Nesta edição do Jornal Jovem Pan traremos outras informações e atualizações, inclusive muita opinião, porque sobre todo esse dia de tensão em Moscou, vamos conversar a partir de agora com o cientista político Marcelo Suano, a quem eu agradeço demais pela participação. Suano sempre participa dos programas e telejornais aqui da Jovem Pan News. Suano, seja muito bem-vindo, uma ótima noite a você. Uma ótima noite, Daniel, uma boa noite para todo mundo da Jovem Pan e para esse público maravilhoso que nos assiste. É uma honra eu poder ficar ao lado teu e do Marcelo Favalli. Perfeito, inclusive queria já pedir suas considerações iniciais, são muitos capítulos, o Favalli fez um excelente resumo desses capítulos que ocorreram nas últimas horas e esse aparente acordo e desfecho. Alexander Lukashenko parece ter sido fundamental para o avanço dessas negociações. Queria as suas avaliações, Suano. Daniel, indo de uma maneira muito direta, no primeiro momento, a parte da mídia foi muito incisiva em dizer que era uma guerra civil, que provavelmente era o fim do governo Putin, ou que aquilo significaria um final, ou a possibilidade, numa guerra civil, a guerra recrudescer. Em vários momentos, eu questionei, porque são pontos muito curiosos. O primeiro deles, em nenhum momento o líder do grupamento Wagner, ou do batalhão Wagner, ele se apresentou dizendo que ele era contrário ao Putin. Na realidade, ele se manifestava se apresentando, combatendo o alto comando das Forças Armadas e o comando do Exército. Ele nunca falou diretamente Putin. Ele falou, existe uma mentira, estão contando, são fatos que não correspondem à realidade em relação ao que vem ocorrendo aqui na Ucrânia. Ali algumas pessoas chegaram, eu cheguei a ver em alguns jornais, que pessoas diziam assim, ele está simplesmente denunciando que a razão pela qual ocorreu a guerra é uma razão mentirosa. Não, o que ele estava dizendo é que mentiras estavam sendo contadas acerca do procedimento estratégico adotado, que não estava sendo eficaz, não estava produzindo resultados.
Tanto que, diante de todo o cenário que se colocava para nós poderíamos construir várias hipóteses, dentre elas, que não poderia ser descartada, até o próprio Batalhão Wagner, ou a sua liderança, está participando de uma manobra diversionária. Alguns indivíduos, inclusive, apontaram que, enquanto o Batalhão Wagner se deslocava para a Rússia, estava ocorrendo o bombardeio em Kiev. Em síntese, nada poderia chegar a uma conclusão definitiva de que isso era um golpe de Estado, uma tentativa de guerra civil, muito pelo contrário. Vamos pegar outros elementos. 20 mil soldados fazem uma guerra civil e dão um golpe de Estado, tendo que se deslocar por volta de 700 e 1.000 quilômetros de distância. É muito difícil você imaginar que seja possível. Se 20 mil soldados, suponhamos que esses 20 mil atravessem o território, eles vão atravessar pacificamente, sem ter nenhuma contraposição, exceto se toda a população estivesse mobilizada para derrubar o governo Putin. O que não configurava a realidade, muito pelo contrário. O que nós vemos é que em 2024 haverá uma eleição, o Putin iniciou uma guerra que ele não sabe ainda de como sair, porque ele cometeu erros estratégicos fundamentais. Alguns talvez foram erros de inteligência. Desde o início, houve um momento em que eu falava, não é possível que ele caiu numa informação errada, de que o Zelensky iria ceder, e razão pela qual ele não precisava fazer uma invasão total da Ucrânia. Ele apenas cercou determinadas cidades e bombardeava, com medo de fazer uma guerra de atrito. Foi um erro que ele cometeu. E eu não estou aqui defendendo o Putin ou ficando pró-Rússia. Eu estou tentando entender o problema. Tá? Quando você olha em cima de todos esses erros estratégicos, é possível que o Batalhão Wagner, tá? E o Prigozhin, ou Prigozhin, ou Prigozine, fale da forma que eu achar mais adequado, inclusive aportuguesando o nome dele, ele pode simplesmente estar dizendo, olha, que é isso, nós somos a bucha de canhão, e nós estamos vendo erros estratégicos dos nossos generais que já deveriam ter atravessado o território e utilizando todos os recursos possíveis para encerrar essa guerra de uma maneira rápida. E eles não estão fazendo, então o meu problema é com ele. O problema é com o alto comando, não é com o Putin. Tanto que, curiosamente, ele é um batalhão mercenário, mas é um batalhão mercenário composto prioritariamente por cidadãos russos, ex-soldados e ex-prisioneiros. Ex-prisioneiros que podem ter recebido um indulto ou recebido uma espécie de graça para participar desse batalhão. É um grupo mercenário mais curioso do mundo, porque é um grupo que se diz, nós estamos voltando para Moscou para fazer uma ação em defesa da pátria. Não é mercenário. Ele foi mercenário quando ele atuava em outros lugares do mundo. Mas em relação à Rússia, ele se apresentava como uma tropa em defesa dos interesses russos. Outro fato curioso. Quando você olha todo esse conjunto de elementos, ora, não foi surpresa que ele fizesse um acordo com o Lukashenko, que acabou de receber a ideia de ter armas e ter um deslocamento de armas nucleares táticas para lá. Outra coisa, já foram dadas as notícias de que eles estão voltando para o campo de combate na Ucrânia. Em síntese, para eu não estender mais, o que nós observamos é movimentos estranhos. Alguns desses movimentos podem significar uma manobra diversionária em acordo com o Putin para desviar a atenção e o Putin talvez até mesmo tentar uma espécie de golpe branco contra o seu alto comando e fazer uma limpeza dentro do comando das Forças Armadas e, inclusive, alguns oligarcas. Os russos têm um comportamento que é muito sagrado para eles. Eles têm um laço de lealdade que, se for necessário se sacrificar para preservar o grupo, eles assim atuam. Não estou dizendo que é isso, mas isso tem que estar no cenário também. Marcelo Suano, comentarista e analista de assuntos internacionais com a gente nesta edição do Jornal Jovem Pan. E Suano, seu colega Marcelo Favalli, vocês estarão juntos daqui a pouquinho no Jovem Pan Internacional, daqui a pouco. Favalli, faz uma pergunta, por gentileza, para o nosso convidado e seu amigo também. Olha, Suano, os meus anos de estudo nas relações internacionais me fizeram chegar a uma conclusão que, por enquanto, eu não achei escrito em nenhum livro. Talvez um dia que eu escrever, eu vou colocar isso como uma epígrafe, né? Acredite em todas as hipóteses, inclusive naquelas que parecem as menos prováveis. Você está falando aí que pode ser, inclusive, uma armação do grupo Wagner junto com o Vladimir Putin. Isso talvez soe como menos provável, mas não é nada impossível. De outra maneira, eu queria olhar aí um polo oposto desse mesmo eixo, um
provável desentendimento das partes, né? Agora, você acredita que o fato do Prigozhin ter exposto falhas no avanço das tropas russas, como ele colocou, ele disse claramente em vídeos publicados nas redes sociais, na Rússia especialmente, olha, eu vim com o meu grupo Wagner colocado aqui na linha de frente, em Bakhmut, que era uma batalha complicada. Essa batalha durou mais de um mês. Fomos desabastecidos, fomos abandonados, ele usa essa expressão em algumas vezes. Isso não acaba expondo aí falhas na intifada russa? Por quê? Porque o Volodymyr Zelensky, presidente da Ucrânia, tem usado isso como propaganda de guerra, que é uma arma muito importante em qualquer conflito armado, dizendo, olha, se eles não estão se entendendo entre eles, significa que realmente eles não são tão fortes quanto haviam dito lá no começo da guerra. Queria a tua avaliação. Favalli, como sempre, uma pergunta tua é uma aula, né? Eu concordo plenamente contigo, mas olha que coisa curiosa. O Batalhão Wagner, ele foi usado em vários cenários, e ele já está no cenário da Ucrânia há muito tempo. Ele participou do levante que ocorreu no Donbass. Eu vi, você tinha apresentado o mapa de Luhansk e Donetsk. Ali eles estiveram presentes durante muito tempo. Eles conhecem o terreno. E eles são soldados tão bem treinados quanto os soldados oficiais, aqueles que compõem o exército russo. Não à toa, eles foram incorporados muito recentemente como uma tropa do exército regular. Quase apagando a ideia de que eles são mercenários. É interessante que é muito claro, ou melhor, são muito claras alguns elementos. São muito claros alguns elementos. Primeiro deles, existe uma falha gigantesca de estratégia por parte do exército russo. Segundo, ele está frágil, porque ele poderia ter tomado decisões adequadas e poderia ter resolvido essa guerra muito mais rapidamente. Terceiro, quarto ponto, melhor dizendo, qual é? Existe uma animosidade do Prigozhin, ou Prigozhin, escolha a melhor forma de falar, com o comando do Exército. Mesmo porque, segundo ele disse, houve um bombardeio de um fogo amigo, em que teve quase 2.000 mortos dos seus jovens que ele recruta. Ora, significa que ele não está gostando do Exército. E eu acredito que o próprio presidente Putin também não está gostando da atuação do seu alto comando. O seu alto comando tem mostrado uma incompetência gigantesca. E as tomadas de decisão que estão sendo feitas pelo governo também são erradas. Porque, veja, não é uma questão de torcida, mas se nós observarmos o primeiro erro que se deu no início da guerra, quando a Ucrânia não tinha inteligência, ela não tinha capacidade de informação, todo o sistema virtual tinha sido destruído e eles foram pegos de surpresa. Como é que numa condição dessa você não atravessa o país e resolve a guerra em 4, 5 dias? Decisão errada. Estratégia errada. Além disso, quando ele já chegou criticando as decisões dos generais. E falou, esses caras não sabem o que estão fazendo. Razão pela qual nós que estamos na linha de frente do combate e somos bucha de canhão, nós estamos produzindo avanços que não estão recebendo, por parte do alto comando, o reconhecimento devido e pior. Nós estamos sendo prejudicados no fornecimento de munição, estamos sendo prejudicados no fornecimento de armamentos e não estão sendo dados os apoios pelas solicitações táticas que nós fazemos. Como assim? Quando você está na frente de combate, você tem que utilizar a arma da comunicação. Estou colocando um paralelo ao Exército do Brasil. Coloca a arma da comunicação para passar informações que te auxiliem no teu andar para frente, ou seja, na maneira como você vai se comportar no combate mais adiante. Simplesmente, o que ele está dizendo é que ele foi ou boicotado ou não foi suprido adequadamente dessas necessidades para ele desenvolver adequadamente o seu procedimento tático e avançar no terreno para além daquilo que ele conseguiu. Porque o que ele está dizendo é, nós temos condições de adiante. Por que não estão permitindo? Erro dos nossos generais. Quando ele fala isso, e ele foi muito, muito, muito incisivo, quando ele fala isso, ele diz, nós temos que substituir esses generais, e só quem pode fazê-lo é o Putin. Eu vou avançar para Moscou, vamos colocar na seguinte situação. Se Moscou tem capacidade de colocar tropas ali na Ucrânia, até chegar em Moscou, tem capacidade de bombardear e derrotar o batalhão Wagner, rapidamente.
Isso, né, exceto se realmente Moscou não tiver mais nenhuma capacidade de reação. Mas isso já demonstra, como você disse, a fragilidade do exército russo. Isso ficou patente. O exército russo, seja pela sua doutrina militar, seja pela capacidade de comando dos seus generais, seja pelo desempenho em combate, já mostrou para o mundo que ele não tem a força que alegava. E por isso, a grande preocupação do Putin, me parece, sobreviver a essa ação que foi iniciada e demonstrou para o mundo a sua fragilidade. Só para encerrar de uma maneira, se nós fôssemos fazer um paralelo, aí estamos no cenário do ambiente das hipóteses. Se nós formos fazer um paralelo, nós temos aqui na América do Sul uma situação muito curiosa, que aconteceu quando um governo que estava sendo questionado pelo seu povo, declara uma guerra patriótica para restaurar um território e, supostamente, unificar ou garantir uma coesão social. O que foi que aconteceu com esse governo? Ele simplesmente perdeu a guerra, estou falando da Argentina, da Guerra das Malvinas, perdeu a guerra e o povo se mobilizou para derrubá-lo. Imaginemos, fazendo um paralelo, que na cabeça do Putin ele pode estar vivendo uma situação parecida. Vamos fazer uma guerra patriótica para restaurar e proteger os nossos cidadãos e recuperar territórios. Ponto. Aí ele começa a perder a guerra por erros táticos e erros estratégicos. Qual é o problema que ele tem? Em 2024, ele tem uma eleição. Ele precisa arranjar um culpado para essa desgraça. Mas, embora as decisões estratégicas tenham sido dele, ele precisa arranjar um culpado. Como que ele pode fazer isso? Ou ele espera chegar a perder a guerra e toma um pau nas eleições, porque, independentemente dele tentar manipular as eleições, isso sim, se ficar claro para o povo que as eleições não significaram que há um apoio e legitimação ao Putin e à continuidade da guerra, aí ele cai mais adiante. Então, ele precisa agora fazer uma limpeza. Não estou dizendo que é isso, nem criando uma teoria da conspiração. Estou colocando como uma das hipóteses no cenário, até mesmo pela forma como foi tratado o processo de rendição, entre aspas, ou apaziguamento feito entre o Lukashenko e o Prigozhin. Isso aí a gente olha e diz, foi muito rápido, foi muito rápido. Quais são os elementos dessa negociação? O que vai ser dado a ele? O que vai ser dado ao Batalhão Wagner, que tem outro elemento. Quem criou o Batalhão Wagner não foi o Prigozhin, porque ele é um empresário, ele é um oligarca. Quem criou foi o Utkin, que é um indivíduo que fez parte da GRU, que é o Serviço de Inteligência Militar. Ele fez parte de vários batalhões especiais e ele foi que criou o batalhão. E ninguém está falando dele, porque ele é que realmente significava o desempenho em combate e o comando real. Significa que se porventura o Prigozhin ele se sacrificou para garantir uma coesão ou fazer a limpeza, isso está no cenário da especulação, ele se sacrificou e vai ter o local lá, mas o comando continua com um cara que é aquele que realmente vai usar as tropas para dar continuidade a uma guerra que me parece que está sendo solicitado o seguinte: acabou a brincadeira. Ou a gente faz com que essa guerra se encerre e que essa guerra use de todos os elementos de violência, ou então nós vamos perder. E quem vai responder por isso é você, Putin. Porque você tomou as decisões erradas e mantém as pessoas erradas nos altos postos. Eu não sei se eu consegui ser claro ou se eu fui muito extenso. Tá certo. Marcelo Suano trazendo suas análises aprofundadas acerca dessa situação delicada na Rússia. Daqui a pouco a gente volta trazendo muito mais destaques e informações.